relação dos elementos da composição visual e a minha vida. Vamos conferir? De alguma maneira, o design está presente em tudo o que vemos, pois em tudo existem mensagens a serem transmitidas, símbolos e significados. Essas mensagens são o material básico de tudo que vemos. Por pouco que sejam, eles são a matéria-prima de toda a informação visual em termos de opções e combinações seletivas. Vamos ver os elementos básicos da comunicação visual. Primeiro, o ponto. Apesar de ser a unidade de comunicação visual mais simples, qualquer ponto exerce sobre nós um enorme poder de atração. Independentemente de ter sido feito pelo homem ou pela natureza, a sensação é sempre de proximidade. A capacidade única que uma série de pontos tem de conduzir o olhar é intensificada pela maior proximidade destes elementos. 2. A linha. Quando os pontos estão tão próximos entre si que se torna impossível identificá-los individualmente, aumenta a sensação de direção e este conjunto de pontos transforma-se noutro elemento da comunicação, a linha. Nas artes visuais, a linha tem, pela sua própria natureza, uma enorme energia. Ela caracteriza-se por nunca estar estática, mas apesar de possuir liberdade e flexibilidade, tem um propósito, uma direção precisa e rigorosa. Reforçando a liberdade de experiência, ela faz sempre algo definitivo. 3. A forma. A linha descreve uma forma, sendo que existem 3 formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero. Cada uma das formas básicas possui características específicas e a cada uma delas é atribuído um significado, algumas associações e outras vinculações que podem ser arbitrárias, mas sempre trazem diferentes sentidos psicológicos e fisiológicos. Assim, o quadrado está associado ao enfado, honestidade, integridade e perfeição. O triângulo liga-se à ação, conflito e tensão. Já o círculo representa infinitude e proteção. Estas formas básicas são figuras planas e simples que podem ser descritas e construídas, não só a nível visual, mas também linguístico. 4. A cor. A cor é de enorme relevância para a comunicação visual, pois ela está recheada de informação, o que permite uma impressionante experiência visual. No meio ambiente, compartilhamos os significados associativos das cores, por exemplo, com as árvores, com a relva, com o céu, com a terra e um número infinito de coisas nas quais podemos ver cores e estímulos comuns aos homens e aos animais. Cada uma das cores possui significados associativos e simbólicos, permitindo a experiência de um vasto leque de significados para uma espécie de alfabetismo visual. A compreensão da cor é o mais emocional dos elementos específicos do processo visual, pois ela possui grande força e pode ser usada para expressar e intensificar toda a informação. Além do significado cromático, facilmente notável, cada um de nós tem suas preferências pessoais por cores específicas. Escolhemos uma cor porque ela possui determinado significado e a outra não. Assim, a interpretação da cor de um objeto visual nos é dada não só pelo contexto em que ela está inserida, mas também pela significação que determinada coloração possui para nós. 5. A textura. A textura é o elemento visual que com frequência serve de substituto para as qualidades de um outro sentido, o tato. Na verdade, porém, podemos apreciar e reconhecer a textura tanto através do tato quanto da visão, ou ainda, mediante a combinação de ambos. É possível que uma textura não apresente qualidades táteis, mas apenas óticas, como no caso das linhas de uma página impressa, dos padrões de um determinado tecido ou dos traços sobrepostos de um esboço. Onde há textura real, as qualidades táteis e óticas coexistem, mas de uma forma única e específica, que permite à mão e o olho uma sensação individual, ainda que projetemos sobre ambos um forte significado associativo. Ainda podemos dar destaque aos elementos não menos importantes, mas que por uma questão de decisão de edição não estão nesse vídeo. São eles: o movimento, a direção, o tom e a dimensão. Por fim, toda criação visual, seja ela artística ou não, é, antes de tudo, uma composição.
que, por sua vez, é a organização dos elementos artísticos de acordo com os princípios de harmonia e de estética. E é nesse sentido que existe uma semiologia estética que funciona como uma gramática do mundo, que nos ajuda, por sua vez, a dar sentido a tudo que conhecemos. Agora, e o papel dos elementos básicos da composição visual para além da natureza e da criação artística? Qual é o seu papel na criação de layouts publicitários, por exemplo? Isso fica para um próximo vídeo. Para ser capaz de responder a pergunta instauradora deste vídeo, espera-se que o interessado compreenda os itens abaixo. Reconhecer e identificar dentro da natureza os elementos básicos da composição visual. Entender que os elementos da composição visual fazem parte de uma gramática da vida que nos ajuda a nos relacionar uns com os outros e com o próprio mundo.